bem, dando continuidade aqui às nossas leituras, iremos iniciar agora uma obra primorosa da literatura brasileira, da língua portuguesa, mais precisamente aqui o Padre Antônio Vieira. São os Sermões, volume 1, vamos começar pelo primeiro capítulo dessa coleção aqui dos Sermões do Padre Antônio Vieira. Obra primorosa da literatura, certo? Literatura brasileira, ok? Então há uma dedicatória aqui ao leitor, ele vai falar aqui: leitor, da folha que fica atrás, se a leste haverás entendido a primeira razão ou obrigação, porque começo a tirar da sepultura estes meus borrões, que sem a voz que os animava, ainda ressuscitados, são cadáveres. A esta obrigação, que chamei primeira, como vassalo, se ajuntou outra também primeira, como religioso, que foi a obediência do maior de meus prelados, o reverendíssimo padre João Paulo Oliva, prepósito geral de nossa companhia. Se conheces a eminência desta grão-cabeça pela lição de seus escritos, como não podes deixar de a conhecer pela fama, sendo o oráculo do púlpito vaticano em 4 sucessivos pontificados. O oráculo do púlpito vaticano em 4 sucessivos pontificados. Esta só aprovação te bastará para que me comeces a ler com melhor conceito daquele que formarás depois de lido. Assim lisonjeia aos pais o amor dos filhos, e assim honram os sumamente grandes aos pequenos. Assim lisonjeia aos pais o amor dos filhos, e assim honram os sumamente grandes aos pequenos. Sobre estas 2 razões acrescentarão outras, para mim de menos momento. E não era a menor delas a corrupção com que andam estampados debaixo de meu nome, e traduzidos em diferentes línguas, muitos sermões, ou supostos totalmente, não sendo meus, ou sendo meus na substância, tomados só de memória, e por isso informes, ou finalmente impressos por cópias defeituosas e depravadas, com que em todos, ou quase todos, vieram a ser maiores os erros do que eu conheci sempre nos meus próprios originais, Este conhecimento que, ingenuamente te confesso, foi a razão total, porque nunca me persuadi a sair à luz com semelhante gênero de escritura, de que o mundo está tão cheio. Nem me animava a isto, posto que muitos mo alegassem. Nem me animava a isto, posto que muitos mo alegassem. O rumo particular que segui, sem outro exemplo, porque só dos que são dignos de imitação se fizeram os exemplares. Se chegar a receber a última forma num livro que tenho ideado com o título de Pregador e Ouvinte Cristão, nele verás as regras, não sei se da arte, se do gênio, que me guiaram por este novo caminho. Entretanto, se quiseres saber as causas por que me apartei do mais seguido e ordinário, no sermão de Semen est verbum Dei, as acharás, o qual por isso se põe em primeiro lugar como prólogo dos demais. Se gostas da afetação e pompa de palavras e do estilo que chamam culto, não me leias. Quando este estilo mais florescia, nasceram as primeiras verduras do meu, que perdoarás quando as encontrares. Mas valeu-me tanto sempre a clareza, que só porque me entendiam comecei a ser ouvido. E o começaram também a ser os que reconheceram o seu engano, e mal se entendiam a si mesmos. Padre Antônio Vieira. Ao leitor. Vamos lá. O nome de primeira parte com que sai este tomo promete outras. Se me perguntas quantas serão, só te pode responder com certeza o autor da vida. Se esta durar à proporção da matéria,
A que se acha nos meus papéis bastante é a formar 12 corpos desta mesma, e ainda maior estatura. E em cada um deles irei metendo 2 ou 3 sermões dos já impressos, restituídos à sua original inteireza. E os que se não me reimprimirem entre os demais, supõe que não são meus. Os que de presente tens nas mãos, e mais ainda os seguintes, serão todos diversos e não continuados, esperando tu, porventura, que saísse com os que chamas quaresmais, santorais e mariais inteiros, quaresmais, santorais e mariais inteiros, como se usa. Mas o meu intento não é fazer sermonários, é estampar os sermões que fiz. Assim como foram pregados acaso e sem ordem, assim tu os ofereço, porque hás de saber que, havendo 37 anos que as voltas do mundo me arrebataram da minha província do Brasil e me trazem pelas da Europa, nunca pude professar o ofício de pregador, e muito menos o de pregador ordinário, por não ter lugar certo, nem tempo. Já aplicado a outras ocupações em serviço de Deus e da pátria, já impedido de minhas frequentes enfermidades, por ocasião das quais deixei de recitar alguns sermões, não poucos, que já tinha prevenidos, e também agora se darão à estampa. Além dessa diversidade geral, acharás ainda neles outra maior, pelas diversas ocasiões em que os sucessos extraordinários de nossa idade e o das minhas peregrinações por diferentes terras e mares me obrigaram a falar em público. E assim uns serão panegíricos, outros gratulatórios, outros apologéticos, outros políticos, outros bélicos, outros náuticos, outros funerais, outros totalmente ascéticos, mas todos, quanto a matéria o permitia, e mais do que em tais casos se costuma, morais. O meu primeiro intento era dividir estas matérias e reduzi-las a tomos particulares, havendo número em cada uma para justo volume, mas como seriam necessários muitos mais dias para esta separação e para estender e vestir os que estão só em apontamentos, por não dilatar o teu desejo, o qual tanto mais te agradeço, quanto menos mo deves, irão saindo diante e à desfilada os que estiverem mais prontos. E creio que te não será menos grata esta mesma variedade para alternar assim e aliviar o fastio que costuma causar a semelhança. Por fim, não te quero empenhar com a promessa de outras obras, porque se bem entre o pó das minhas memórias ou dos meus esquecimentos se acham, como na oficina de Vulcano, muitas peças meio forjadas, nem elas se podem já bater por falta de forças, e muito menos aperfeiçoar e polir, por estar embotada a lima com o gosto, e gestada e gastada com o tempo. Só sentirei que este me falte para pôr a última mão aos 4 livros latinos de Regnum Christi in terris consummatum, por outro nome, Claris Prophetarum, em que se abre nova estrada à fácil inteligência dos profetas, e tem sido o maior emprego de meus estudos. Mas porque estes vulgares não são mais universais, o desejo de servir a todos lhes dá agora a preferência. Se tirares deles algum proveito espiritual, que é o que só pretendo, roga-me a Deus pela vida. E se ouvires que sou morto, lê o último sermão deste livro, para que te desenganes dela, e tomarás o conselho que tenho tomado. Deus te guarde. Sermão de quarta-feira de cinza em Roma, na igreja de Santo Antônio dos Portugueses, em 1673. 1673, aqui, o Padre Antônio Vieira. Agora o sermão da 60ª. Sermão da 60ª. Pregado na Capela Real. Este sermão pregou o autor no ano de 1655, vindo da missão do Maranhão,
onde achou as dificuldades que nele se apontam, as quais vencidas, com novas ordens reais, voltou logo para a mesma missão. A semente é a palavra de Deus. Lucas 8:11. Aqui, Vieira parte para Lisboa em 1654, em conflito com os moradores do Maranhão, por causa da escravatura dos índios. Uma dúvida o acompanha: por que tão poucos frutos dão os sermões? Por que tão poucos frutos dão os sermões? Encontra a resposta na parábola do semeador. Se a palavra de Deus é tão poderosa, por que não produz frutos? Falta Deus com a graça? Não. Falta o ouvinte com o entendimento? Não. A culpa é, pois, do pregador, de sua pessoa, de sua ciência, da matéria, do estilo, da voz. Uma a uma, essas interrogações são tratadas e refletidas criticamente. Uma grande exposição sobre a arte de pregar. Se as faltas de quem prega são muitos também os méritos. Afinal, qual a causa de tão poucos frutos? A resposta é breve. Pregam-se palavras, mas não as palavras de Deus. Por isso as gentes não se desenganam e não se convertem. A resposta é breve. Pregam-se palavras, mas não as palavras de Deus. Por isso as gentes não se desenganam e não se convertem. Sermão da 60ª. Aqui vamos começar pelo capítulo 1. E se quisesse Deus que este tão ilustre e tão numeroso auditório saísse hoje tão desenganado da pregação, como vem enganado com o pregador. Ouçamos o Evangelho, e ouçamo-lo todo, que todo é do caso que me levou e trouxe de tão longe. Eis que saiu o que semeia a semear. Mateus 13:3. Diz Cristo que saiu o pregador evangélico a semear a palavra divina. Bem parece este texto dos livros de Deus. Não só faz menção do semear, mas faz também caso de sair. Saiu, porque no dia da messe hão-nos de medir a semeadura e hão-nos de contar os passos. O mundo aos que lavrais com ele, nem vos satisfaz o que dependeis, nem vos paga o que andais. Deus não é assim. Para quem lavra com Deus, até o sair é semear, porque também das passadas colhe fruto. Entre os semeadores do Evangelho, há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão. Os que semeiam sem sair são os que se contentam com pregar na pátria. Todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Aos que vão buscar a seara tão longe, hão-lhes de medir a semeadura e hão-lhes de contar os passos. Dia do juízo! Pregadores! Os de cá achar-vos-ei com mais passo, os de lá com mais passos. Saiu a semear. Passo com C cedilha e passos com SS. Mas daqui mesmo vejo que notais, e me notais, que diz Cristo que o semeador do Evangelho saiu, porém não diz que tornou. Porque os pregadores do Evangelho, os homens que professam pregar e propagar a fé, é bem que saibam, mas não é bem que tornem. É bem que saiam, mas não é bem que tornem. Aqueles animais de Ezequiel, que tiravam pelo carro triunfal da glória de Deus, e significavam os pregadores do Evangelho, que propriedades tinham? Uma vez que iam, não tornavam. Ezequiel 1:12. As rédeas por que se governavam era o ímpeto do Espírito, como diz o mesmo texto. Mas esse Espírito tinha impulsos para os levar, não tinha regresso para os trazer, porque sair para tornar, melhor é não sair.
Assim arguís com muita razão, e eu também assim o digo. Mas pergunto, e se esse semeador evangélico, quando saiu, achasse o campo tomado? Se armassem contra ele os espinhos, se levantassem contra ele as pedras, e se lhe fechassem os caminhos, que havia de fazer? Todos estes contrários que digo, e todas estas contradições experimentou o semeador do nosso Evangelho. Começou ele a semear, diz Cristo, mas com pouca ventura. Uma parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Mateus 13, 7. Outra parte caiu entre pedras, e uma vez nascida secou-se, porque não tinha umidade. Outra parte caiu pelo caminho, e foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Ora, vede como todas as criaturas do mundo se armaram contra esta sementeira. Todas as criaturas, quantas há no mundo, se reduzem a 4 gêneros: criaturas racionais, como os homens, criaturas sensitivas, como os animais, criaturas vegetativas, como as plantas, criaturas insensíveis, como as pedras, e não há mais. Faltou alguma destas que se não armasse contra o semeador? Nenhuma. A natureza insensível o perseguiu nas pedras, a vegetativa nos espinhos, a sensitiva nas aves, a racional nos homens. E notai a desgraça do trigo, que onde só podia esperar razão, ali achou maior agravo. As pedras secaram-no, os espinhos afogaram-no, as aves comeram-no, e os homens pisaram-no, diz a glosa. Pisaram-no, diz a glosa. Quando Cristo mandou pregar os apóstolos pelo mundo, disse-lhes desta maneira: Ide por todo o mundo, pregai a toda criatura. Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai a toda criatura. Como assim, Senhor? Os animais não são criaturas? As árvores não são criaturas? As pedras não são criaturas? Pois hão os apóstolos de pregar às pedras? Hão de pregar aos troncos? Hão de pregar aos animais? Sim, diz São Gregório, depois de Santo Agostinho. Porque como os apóstolos iam pregar a todas as nações do mundo, muitas delas bárbaras e incultas, haviam de achar os homens degenerados em todas as espécies de criaturas. Haviam de achar homens, haviam de achar homens brutos, haviam de achar homens troncos, haviam de achar homens pedras. E quando os pregadores evangélicos vão pregar a toda a criatura, que se armem contra eles todas as criaturas? Grande desgraça! Mas ainda a do semeador do nosso Evangelho não foi a maior. A maior é a que se tem experimentado na seara aonde eu fui e para onde venho. Tudo o que aqui padeceu o trigo, padeceram lá os semeadores. Se bem advertirdes, houve aqui trigo mirrado, trigo afogado, trigo comido e trigo pisado, trigo mirrado. Nascido secou-se, porque não tinha umidade. Trigo afogado, cresceram os espinhos e sufocaram-no. Trigo comido. Os pássaros do céu comeram. Trigo pisado, foi pisado. Tudo isso padeceram os semeadores evangélicos da missão do Maranhão de 12 anos a esta parte. Houve missionários afogados, porque uns se afogaram na boca do grande rio Amazonas. Houve missionários comidos, porque a outros comeram os bárbaros na ilha dos Aruãs. Houve missionários mirrados, porque tais tornaram os da jornada dos Tocantins, mirrados da fome e da doença. Onde tal houve, que andando 22 dias perdidos nas brenhas, matou somente a sede com o orvalho que lambia das folhas. Vede se lhe quadra bem, o nascido secou-se, porque não tinha umidade, e que sobre mirrados, sobre afogados, sobre comidos, ainda se vejam pisados e perseguidos dos homens. Foi pisado,
Não me queixo, nem o digo, Senhor, pelos semeadores. Só pela seara eu digo, só pela seara eu sinto. Para os semeadores isto são glórias. Mirrados sim, mas por amor de vós mirrados. Afogados sim, mas por amor de vós afogados. Comidos sim, mas por amor de vós comidos. Pisados e perseguidos sim, mas por amor de vós perseguidos e pisados. Agora torna a minha pergunta. E que faria neste caso, o que devia fazer o semeador evangélico vendo tão mal logrados seus primeiros trabalhos? Deixaria a lavoura? Desistiria da sementeira? Ficar-se-ia ocioso no campo só porque tinha lá ido? Parece que não. Mas se tornasse muito depressa à casa a buscar alguns instrumentos com que a limpar a terra das pedras e dos espinhos, seria isto desistir? Seria isto tornar atrás? Não por certo. No mesmo texto de Ezequiel com quem arguístes, temos a prova. Lá vimos, como dizia o texto, que aqueles animais da carroça de Deus, uma vez que iam, não tornavam. Lede agora 2 versos mais abaixo e vereis que diz o mesmo texto aqueles animais. Iam e voltavam, à semelhança dos relâmpagos. Iam e voltavam, à semelhança dos relâmpagos. Ezequiel 1,14. Pois se os animais iam e tornavam à semelhança de um raio, como diz o texto que quando iam não tornavam. Porque quem vai e volta como um raio não torna. Ir e voltar como raio não é tornar, é ir por diante. Assim o fez o semeador do nosso Evangelho. Não o desanimou nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira perda. Continuou por diante no semear, e foi com tanta felicidade que nesta quarta e última parte, do trigo se restauraram com vantagens as perdas dos demais. Nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se, mediu-se, achou-se que por um grão multiplicara 100 e frutificou 100%. Oh, que grandes esperanças me dá esta sementeira! Oh, que grande exemplo me dá este semeador! Dá-me grandes esperanças a sementeira, porque ainda que se perderam os primeiros trabalhos, lograr-se-ão os últimos. Dá-me grande exemplo o semeador, porque depois de perder a primeira, a segunda e a terceira parte do trigo, aproveitou a quarta e última, e colheu dela muito fruto. Já que se perderam as 3 partes da vida, já que uma parte da idade a levaram os espinhos, já que outra parte a levaram as pedras, já que outra parte a levaram os caminhos, e tantos caminhos, esta quarta e última parte, este último quartel da vida, porque se perderá também, porque não dará fruto, porque não terão também anos, porque não terão também os anos o que tem um ano. O ano tem tempo para as flores e tempo para os frutos, porque não terá também o seu outono a vida. As flores, umas caem, outras secam, outras murcham, outras leva o vento. Aquelas poucas que se pegam ao tronco e se convertem em fruto, só essas são as venturosas, só essas são as discretas, só essas são as que duram, só essas são as que aproveitam, só essas são as que sustentam o mundo. Será bem que o mundo morra à fome? Será bem que o mundo morra à fome? Será bem que os últimos dias se passem em flores? Não será bem, nem Deus quer que seja, nem há de ser. Eis aqui porque eu dizia ao princípio que vindes enganados com o pregador. Mas para que possais ir desenganados com o sermão, tratarei nele uma matéria de grande peso e importância. Servirá como de prólogo aos sermões que vos hei de pregar, e aos mais que ouvirdes esta quaresma. A semente é a palavra de Deus.
O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo, que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que o trigo caiu são os diversos corações dos homens. Os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias, e nestes afoga-se a palavra de Deus. As pedras são os corações duros e obstinados, e nestes seca-se a palavra de Deus, e se nasce não cria raízes. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel das coisas do mundo, umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, e todas passam. E nestes é pisada a palavra de Deus, porque ou a desatendem ou a desprezam. Finalmente, a terra boa são os corações bons, ou os homens de bom coração, e nestes prende e frutifica a palavra divina com tanta fecundidade e abundância, que se colhe 100 por 1, e frutificou 100 por 1. Eloquente aqui esse trecho, olha só. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel das coisas do mundo, umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, e todas passam. E nestes é pisada a palavra de Deus, porque ou a desatendem ou a desprezam. Finalmente, a terra boa são os corações bons, ou os homens de bom coração. E nestes prende e frutifica a palavra divina com tanta fecundidade e abundância, que se colhe 100 por 1. E frutificou 100%. Este grande frutificar da palavra de Deus é o em que reparo hoje, e é uma dúvida ou admiração que me traz suspenso e confuso depois que subo ao púlpito. Se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa, como vemos tão pouco fruto da palavra de Deus? Diz Cristo que a palavra de Deus frutifica 100 por 1, e já eu me contentara com que frutificasse 1%. Diz Cristo que a palavra de Deus frutifica 100 por 1, e já eu me contentara com que frutificasse 1%. Se com cada 100 sermões se convertera e emendara um homem, já o mundo fora santo. Este argumento da fé, fundado na autoridade de Cristo, se aperta ainda mais na experiência, comparando os tempos passados com os presentes. Lede as histórias eclesiásticas e achá-las-ei todas cheias de admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus. Ledes as histórias eclesiásticas e achá-las-eis todas cheias de admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus. Tantos pecadores convertidos, tanta mudança de vida, tanta reformação de costumes. Os grandes desprezando as riquezas e vaidades do mundo, os reis renunciando os cetros e as coroas, as mocidades e as gentilezas metendo-se pelos desertos e pelas covas. E hoje, nada disto. Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto. Não há um homem que em um sermão entre em si e se resolva. Não há um moço que se arrependa. Não há um velho que se desengane. Que é isto? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta tão grande e tão importante dúvida será a matéria do sermão. Quero começar pregando-me a mim será e também a vós. A mim para aprender a pregar, a vós para que aprendais a ouvir. Boa.